características de samurai, né? Primeiro, acho que está relacionada com valores, né? Com princípios morais. Os samurais eram pessoas que tinham uma firmeza de caráter, né? Segundo é a perseverança, né? Esse pessoal é perseverante mesmo. E lutaram, foi passo a passo, né? Não teve nem na vida dos dois, não teve nada que veio de graça, nem veio de repente. Tudo foi construído com muito trabalho, muito suor. Eu creio que essa atitude de samurai tem muito disso, e coragem, né? Outra coisa, acho que é coragem. Para o Junichi Saito teve que ter muita coragem para ele fazer o que ele fez, os passos que ele deu para alcançar onde ele chegou. E assim também o meu pai teve muita coragem. Teve muitos momentos que você precisa da coragem, né? Da bravura, da coragem, né? Então tá aí, eu acho que são dois exemplos fantásticos, né? de samurais, né? Vamos dizer que são heróis do nosso tempo. Ele foi à Estação da Luz e comprou um bilhete lá, pediu pro senhor lá do bilhete, dizia: eu quero um bilhete que vai o mais longe possível de São Paulo. Então ele subiu no trem lá na Estação da Luz e vieram até Pompeia, porque Pompeia na realidade era o fim da linha. Aqui terminava a Estrada de Ferro. Essa estrada de ferro que trouxe todo o progresso, todos os imigrantes vieram aqui através desta ferrovia. Eu, 子供の時にちょうどこのルアセナド・ロドープ・ミランダでね、バールがあったんですよ。バールと切ったんだと思ってたらしい、あの時ね。そして僕あの時3つか4つの都市ですから、そしてここで三輪車でこう通って、でそしてあの時には幼稚園に入っとったんですよ。幼稚園プレナタウンの幼稚園の学校なんですよね。ジャルジンダインファンシャ、ジャルジンダインスパイザー。そしてここからで僕らはね、幼稚園の時にちょうど戦争のとこだってそれ1940年でしたからね、ちょうどブラジルは戦争に入ったわけなんですね、日本人。A minha família ONU veio para o Brasil em 1930. Sou natural de Pompeia, nascido no município de Pompeia. O pai chegou em 38. Ele era um mecânico, um técnico mecânico, e de repente teve que lidar com os trabalhos da fazenda. A colônia japonesa, ela tinha um objetivo. Eles falavam pai verdureiro, filho doutor. A maior parte dos imigrantes, né, eram encaminhados para uma fazenda de café, um trabalho pesado, né, e também era um trabalho de baixa remuneração. Nós tínhamos mais ou menos 600 famílias de japoneses. Família de japonês na época de 40, 50, eram famílias de 10, 12 filhos. A minha família, a ONU, veio aqui para Pompeia e foram trabalhar na fazenda Jacutinga. Logo aqui depois dessa estrada de ferro, deve ficar naquela área por lá. Minha infância, na verdade, foi na zona rural. A atividade dos meus pais sempre foi a agricultura e pecuária. E aqui era uma região que estava se plantando café e algodão. Esta área de Pompeia tem muita ligação com a aviação. Essa aeronave Gloster, a jato, é uma das primeiras aeronaves a jato da Força Aérea. Um fato interessante quanto à translação comercial desta aeronave é o seguinte, que na época
Getúlio Vargas havia declarado que ele não teria dinheiro para pagar essa aeronave e que a fábrica aceitasse uma outra modalidade de pagamento. E a fábrica aceitou receber algodão do Brasil. E interessante, a minha família, os meus pais, na época, trabalharam na lavoura, produziram algodão, e esse algodão foi o pagamento desta aeronave Gloster na época. Foi, se não me engano, 600 mil toneladas de algodão que o Brasil pagou, se não me engano, umas 10 aeronaves dessa. Uma tecnologia de ponta, de altíssima qualidade, serviu o algodão para o pagamento da aquisição dessas aeronaves. Meu pai nasceu em Kyoto e no final da década 20, começo da década de 30, o Japão vivia uma grande crise econômica e o meu pai, então, buscando alternativas, encontrou uma instituição chamada Rikokai Foundation, uma instituição cristã que preparava japoneses pobres para a imigração. Ele veio do Japão com $100 no bolso. Meu pai desceu aqui em Pompeia, ele mudou para uma casa onde ele colocou a tabuleiro, conserta-se tudo, e foi o início, na realidade, da vida dele aqui. Meu pai trabalhava muito, né? Trabalhava todo dia, de manhã cedo até à noite, todo dia. Meu pai sempre foi um grande empreendedor. Ele via muito nos postos de gasolina um amontoado de latas daqueles de óleo de 1 litro. E então um dia chegou ao dono do posto e falou: "O senhor não pode me vender as latas?" E o dono do posto falou: "Não, pode levar, que isso é sucata, isso não serve para nada." Então ele levava essas latas e cortava essas latas, colocava uma asa nas latas e isso se transformava numa caneca. Era um produto muito desejado porque aqui não tinha água encanada, não é? Era água de poço e você retirava a água do poço e depois você tinha que levar, tirar, vamos dizer, do balde maior para a bacia, para a panela, e aí você usava a caneca, e a caneca era muito útil. Os meus pais sobreviveram os primeiros 2 anos da vida dele aqui em Pompeia, consertando coisas e fazendo canecas. E ele dava muita liberdade para os filhos para entrar na oficina, para fazer as coisas. Ele sempre chamava a gente para trabalhar. Vai lá cortar ferro, vai fazer alguma coisa. Tinha umas máquinas que vieram durante a guerra, ou antes da guerra, que fizeram máquinas para aplicação de inseticidas no café e no algodão. E essas máquinas foram quebrando. E aí trouxeram ele para... Ele vivia consertando essas máquinas importadas. Até que um dia um agricultor falou assim: já que o senhor conserta as máquinas, por que é que o senhor não fabrica elas? Ele conseguiu fazer essa máquina e as primeiras máquinas ele vendia, quebrava, ele devolvia, recebia, mas ele ele reformava a máquina para o cliente. Então devagarinho ele também foi criando crédito, que a máquina dele, do Nishimura, quebra, mas ele conserta. Ele dá garantia. Ele não se apertou com o problema de falta de equipamento, mas ele fez a solução. O senhor Nishimura deu o nome dessa empresa, esse parque industrial fabuloso que ele montou, de Jacto. Durante a guerra tinha muitos aviões a jato, né, que deixavam aquela fumaça no ar. E a máquina que fabricava aquelas são as polvilhadeiras também deixavam rasa. Muito semelhante. Então eu acho que a marca da Jato e o avião aqui, acho que assim, né, deu uma fixação dessa marca. Né? Mais uma das coincidências que a aviação está presente, né, ali em Pompeia, na cidade de Pompeia. O senhor Nishimura teve um desafio de construir uma colhedeira de café. Quem fez esse desafio foi o secretário da época, Paulo da Rocha Camargo, secretário da Agricultura. A gente saiu do zero, quer dizer, não tinha ideia de como colher café, a concepção básica. E meu pai
conversando com o secretário, falando, nós somos uma empresa pequena, nós não temos chance de fazer uma coisa desse tipo. E aí o Paulo da Rocha Camargo, conhecendo o seu Nishimura, falou, não, quem vai fazer é o senhor, eu vou apoiar o senhor. E durante 7 anos foi feito esse trabalho de desenvolvimento do produto, até que em 79 a gente lá foi lançado a primeira colheitadeira de café do mundo. Meu pai tem muita coragem de assumir esse projeto através do incentivo de um secretário de Agricultura. Falei, não, o senhor tem que fazer essa máquina. Hoje, 50% do mercado mundial de café é brasileiro. A colheitadeira de café foi o marco da mudança de tecnologia da produção de café no Brasil. E eu acredito que a contribuição do Sr. Nishimura para a cafeicultura foi fundamental para desenvolver a cafeicultura como ele é hoje. O efeito de uma máquina numa economia. Meu pai, eu acho que tem duas etapas da vida dele muito claras, bem assim. Uma de empresário e outra na etapa de educador. Meu pai, a vida inteira, ele foi um educador. E assim ele foi construindo a Jato, porque na verdade ele foi aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Então todo esse processo de aprender e ensinar são coisas muito próprias do seu Nishimura, que no final da vida dele ele falou, bom, eu não sou mais presidente da Jato, já estou com 70 anos. Com 70 anos de idade, meu pai ainda estava muito bem fisicamente, mentalmente, não é? Ele estava vivendo o auge da vida dele profissional. Ele tinha acabado de lançar a colhedeira de café, a empresa tinha crescido barbaridade na década de 70 e quando ele estava no auge, ele tomou uma decisão então de deixar a gestão da empresa, deixarmos a presidência da Jato e para que os filhos pudessem assumir. O Sr. Nishimura sempre quis oferecer para o nosso país, principalmente um ensino de qualidade voltado para a agricultura. Então, posteriormente ele veio com a ideia de fazer uma escola. Aí os filhos falaram, é isso aí meu pai, vamos iniciar então a escola. E foi quando então ele começou um projeto, né, que de certa forma acrescentou na vida do meu pai os mais 30 anos quase de vida. Isso foi extremamente importante. Eu fui convidado a dar aula na Fundação Shunji Nishimura de tecnologia. Lá tinha o Colégio Técnico Agrícola. Eu ministrava então aulas de zootecnia. Fundação para ele era falar assim, olha, eu cheguei aqui no Brasil com nada e eu devo retribuir parte do que eu ganhei com alguma coisa. E ele falou, olha, podia doar dinheiro, podia fazer qualquer coisa. Ele falou, não, a única coisa que fica na pessoa chama educação. Eu dei aula então durante 19 anos, sei da importância que tem a escola e do ideal que tinha o Sr. Nishimura em colaborar com o país, principalmente o país que acolheu e que principalmente que deu toda a força para que ele criasse a empresa e criasse raiz nesse país. A Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, que foi essa instituição que ele fundou, foi o combustível para a vida dele, de ele poder viver quase os próximos 30 anos, né? Faleceu com 99 anos de idade e foi ativo quase a vida inteira. Eu, pleiteando o cargo de prefeito do município de Pompeia, começamos então uma conversa da possibilidade de vir a FATEC para o município de Pompeia para dar continuidade então do trabalho que eles tinham voltado à educação para o município e para o Brasil. Meu pai foi muito reconhecido por causa da escola. Eu acho que ele foi mais homenageado na vida dele pelo investimento social, educacional, do que até pela própria empresa, né? Que ele foi um homem também extremamente bem sucedido, né? O que o pai aprendeu na vida foi caráter, né? Valores, essas coisas que ele aprendeu na vida.
2008 foi um ano dos 100 anos de imigração e então alguns japoneses foram homenageados. Nós começamos a ouvir a respeito do tenente brigadeiro do ar, Junichi Saito, né? E toda a entrevista que ele dava, ele dizia: eu nasci em Pompeia. O brigadeiro Junichi Saito é uma pessoa que nasceu em Pompeia e que sempre teve os olhos então voltados para o município, mesmo estando distante daqui. Quando eu conheci ele voando na Transbrasil, ele era comandante da base de Santa Maria, era coronel naquela época. Depois, posteriormente, eu vejo o brigadeiro Saito já como comandante da nossa Força Aérea Brasileira. E o Saito, então, da primeira vez que encontrei, fiquei muito satisfeito. Puxa, eu também sou lá de Pompeia, o senhor também é lá de Pompeia, que coincidência. O brigadeiro Saito me diz: um outro dia, então, mandei um avião para lá, um Chavante, na comemoração da imigração do centenário da colônia japonesa. Meu pai gosta de marcar momentos, né? E ele com a vinda do tenente brigadeiro Junichi Saito, ele perguntou para ele: o senhor não tem uma maquete de um avião? Alguma coisa, porque queremos reproduzir um avião, fazer um modelo maior e queremos deixar isso numa praça para lembrar que o senhor passou aqui. E aí, poucos meses depois, nós recebemos o avião aí e fica aí como memória, né? Que é o ministro aqui de Pompeia e que deixou uma marca aqui em Pompeia, uma lembrança, né? Vamos dizer assim, e que ficou um ponto de referência mesmo. Hoje, o avião é a referência na cidade hoje, né? Eu também sou Nisei, descendente japonês, assim como o brigadeiro Saito, né? E ele atingiu o posto máximo da sua carreira, e isso demonstra realmente que nesse nosso país aqui é uma miscigenação de várias culturas, de várias raças. Para Pompeia era um orgulho, né? Ter uma pessoa, uma personalidade, né? Que chegou num cargo tão elevado dentro do governo brasileiro. O orgulho que Pompeia tem do trabalho que ele exerce para o nosso país. Então, para nós é uma referência do que a gente pode fazer e aonde a gente pode chegar. Nisei chegando ao alto posto das Forças Armadas, coisa inédita no mundo inteiro. E o brigadeiro Saito foi convidado pelo governo japonês, teve a honra, recebeu a espada do governo da Força Aérea Japonesa de samurai, né? Assim, o brigadeiro Saito é um samurai de fato, por ter sido um caçador, né? Um piloto caçador da Força Aérea, é realmente um samurai na sua plenitude. Assim como meu pai foi uma pessoa que começou de uma forma humilde, o Junichi Saito também começou de uma forma muito humilde aqui, mas a perseverança, a luta, eu creio que os valores que essas pessoas carregaram foram coisas marcantes, né? E fizeram dois homens brilhantes na realidade, né? Eu acho que meu pai foi brilhante dentro do seu caminhar, né? Da sua trajetória de vida. E o Junichi Saito é um outro homem que criou uma carreira brilhante, né? Vamos dizer, chegar onde chegou, começando de onde ele começou, não é? Para nós é orgulho. Pompeia fica muito contente de poder ser inserido dentro do mapa. Conta-se que quando ele cadete, uma das pessoas que era do grupo dele era o famoso cantor hoje em dia, Ronivon. E ele, um dia, os dois conversando, trocando ideia, e comentaram: puxa vida, quando é que eu vou chegar a ser um ministro da aeronáutica, um brigadeiro, né? Um comandante? E isso aconteceu com o Junichi Saito, né? Então, assim que ele foi nomeado comandante da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, né? Então ele teria telefonado ao colega dele, Ronivon,
e dizer, Oribon, chegamos lá! Sou agora o comandante da Força Aérea Brasileira. Uma frase que haviam dito quando ainda cadetes dentro da Força Aérea. É uma coisa fantástica. Filho de imigrantes japoneses, o menino lá de Pompeia, que fez o curso, fez a carreira dentro da aviação militar, né, e chegou ao alto posto comandante da Força Aérea Brasileira. O menino Janito Saito, lá de Pompeia, da onde eu também fiz minha carreira na aviação civil e cheguei lá. Nós nos sentimos perfeitamente integrados dentro da sociedade brasileira. O corpo nosso é que não sabe. Eu sou descendente de pai e mãe japonês. Então, meu DNA é japonês. Só que eu me sinto brasileiro. Só que o meu corpo hoje reclama. Porque fui descobrir recentemente que eu sou diabético. O pesquisador médico que me atendeu em São Paulo, o doutorado dele foi em cima de um grupo de japoneses diabéticos. Ele explicou para mim o seguinte: cada 2 japoneses aqui no Brasil, um é diabético. Aí ele pediu para os pesquisados dele que tivesse relação com o Japão, que tivesse parentes no Japão, fizesse o mesmo exame que foi feito aqui no Brasil. E constatou que no Japão não tem diabetes no sistema que nós temos. Então, conclusão, é a alimentação que fez diferença. Então, eu estou dizendo que eu sou brasileiro e o meu corpo está berrando que eu sou japonês. Mas o futuro, será que algum menino lá de cidade de Pompeia estaria no futuro indo num foguete para o espaço?